Agora, uma comidinha bem temperada é tudo de bom. E quando esse tempero ajuda na saúde intestinal, é melhor ainda. A Aline, que também barriguinha zero, negativa, não tem problema com isso, vai nos dizer aí esses temperos que ajudam na saúde intestinal, né, Aline? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o destaque. Quem me dera, hein, André? Quem sabe um dia? Eu já anotei tudo aí que o doutor estava falando. Vira e mexe, pego as nossas dicas aqui também. Mas é sofrido, né? E a Camila está aqui. A Camila, sim, que é barriga zero, está aqui e vai explicar para a gente um pouquinho. Então, a importância de se consumir esses temperos, Camila. E daí, a primeira coisa que eu falei pra Camila, eu falei assim, mas Camila, temperos. Às vezes a gente fala assim, ai, mas tal tempero, dá pra temperar, fazer um chá? Dá pra fazer os dois também. Dá pra fazer várias coisas. A gente pode usar esse tempero de várias formas. Em forma de chá, né, a gente pode consumir ao longo do dia com água quente, que vai vai soltar esses nutrientes importantes na água que a gente vai ingerir. Dá pra gente consumir na cocção, então com legumes, por exemplo, a gente pode colocar nesses alimentos. Pode consumir fresco, que é, na verdade, a forma mais adequada para se consumir, que vai ter preservado os nutrientes. Mas a gente pode também, por exemplo, misturar com sal. Fazer um mix, né, assim, de sal com alguns temperinhos já para temperar ou a salada ou qualquer tipo de alimento. A gente pode colocar no óleo de oliva, que também vai ser uma forma diferente de temperar os alimentos. Então a gente pode usar ao longo do dia de diferentes formas, mais importante é consumir. Perfeito, então vamos começar. O que você cita aí que é interessante quando a gente fala, então, nessa saúde intestinal, assim, o que a gente pode levar de máxima? Por exemplo, o que é legal consumir, sei lá, todo dia? É legal até você ter falado isso todo dia, porque tem muitas propriedades os nutrientes dos temperos, é legal ter uma constância de consumo. Então, em alguns momentos, a gente vai ter, por exemplo, uma sensação de estofamento e pontualmente a gente pode tomar, por exemplo, uma erva doce, que vai tirar essa sensação, né? Uma erva doce ou um gengibre, até o hortelã, o açafrão também a gente usa muito para essa questão de estufamento. Mas, de uma forma geral, se a gente puder consumir todos os dias para ter essa constância de diferentes formas, é a forma ideal. Tá? O que mais a gente pode levar em consideração, Camila? Por exemplo, temperar, sei lá, dá pra gente colocar num tempero normal, sei lá, tô temperando um feijão, dá pra eu colocar alguma coisa nesse alimento que vai me ajudar na saúde ali do intestino? Sim, com certeza. Então a gente tem, por exemplo, vamos pegar o que a gente usa todos os dias, como o alho. O alho, ele tem uma propriedade antifúngica, anti-inflamatória, antibacteriana, muito importante. Então, a gente consumir ele no dia a dia, pode ser, né, como a gente falou, natural ou em pó, vai ter esse benefício antibacteriano, antifúngico para o nosso intestino. E é legal também, assim, porque o intestino ele é considerado, assim, o segundo cérebro do nosso corpo, porque ele tem muitas funções importantes de absorção, de excreção. Então, a gente precisa cuidar dessas questões anti-inflamatórias, antibacterianas. E aliado ao alho, por exemplo, a gente vai também ter o orégano, que a gente pode usar no feijão, que também tem essas propriedades. E também o manjericão, por exemplo. O manjericão a gente vai ter também uma propriedade analgésica. Então, às vezes, para desinflamar esse intestino, a gente inclui nesse alimento para ter essa propriedade ativa aí no dia a dia. Camila, mas também a gente tem que, acho, falar no sentido assim, você falou, é a constância, né? Porque assim, hoje eu tô me sentindo de tal forma, vou lá e tomo só um chazinho e tô achando que vai fazer um milagre. Não é por aí. Não é. Então, a gente tem que sempre ter uma alimentação equilibrada, né? Não é o chá que vai fazer o milagre, né? Tem muito essa questão do chá, o chá vai resolver tudo, não resolve. Ele vai ajudar, sim, em alguns momentos, como a gente falou aí do estufamento, do inchaço. Quando a gente fala, por exemplo, de constipação, que já é um estágio assim que a gente já está consumindo às vezes alimentos mais inflamatórios, não está consumindo uma quantidade ideal de água. Então, se a gente tem acúmulo daquele bolo fecal por muito tempo no intestino, isso vai acabar atrapalhando o nosso corpo inteiro. Então, a gente pode consumir para isso, por exemplo, temperos como a camomila, o funcho, né, que é a erva doce também, que vai ajudar nesse fluxo, mas que a gente pode consumir uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, né, colocar aí durante a semana e não ser tão pontualmente para que o nosso corpo funcione da melhor forma possível. Camila, uma questão, por exemplo, às vezes as pessoas ficam assim, é normal, né, tô meio inchada, tô me sentindo de tal forma, tô meio chá, dei uma melhorada, mas não fiquei 100%. Quando a gente começa a perceber que não é mais normal, assim, como que você orienta esse paciente que fala assim, pode ser outra coisa já? Eu falo, Aline, que a gente sempre sabe, o nosso corpo ele sempre dá sinais, assim, é importante a gente perceber como que o nosso corpo está se desenvolvendo, se realmente, assim, eu tô ficando inchada por muito mais tempo, mudei a minha alimentação,
tô consumindo chás, né, com essa função específica para desinchar, por exemplo, e não tô vendo melhora, talvez seja a hora de procurar um especialista, né, pra gente ver se de fato é ou algo alimentar ou é algum outro problema de saúde para resolver esse problema aí. E lembrar também o pessoal que quanto melhor, assim, mais natural, melhor. Sempre. Quanto mais fresco, é a melhor escolha. Perfeito. E eu tô com tosse, já vou pegar aqui com a Camila dicas, viu, André? Eu volto com você aí. Gasgou! É tosse de engasgar, entrou algum pelinho aí que tem muito chazinho, as ervinhas voam. Aí entra na... Tadinha ali. Acontece. Vai tomar uma aguinha. Beijo pra Camila.